Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Nova Pauta Estação NP, apresentado por mim, Davi Silveira Nunes, toda sexta-feira às 20 horas, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e convidados especiais. Transmissão pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. Este podcast tem apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Sante Beach Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponche Verde e Grupo Felite. Hoje vamos receber aqui, uma honra estar recebendo aqui nos nossos estúdios, o Dr. Luiz Paulo Camargo, presidente da OAB, Subseção Santiago e Jaguari. Vamos falar com diversos assuntos relacionados à OAB do Brasil também sobre o golpe do falso advogado e sobre um grande evento, a Cidade da Advocacia, evento jurídico promovido pela OAB Seccional do Rio Grande do Sul, que acontecerá no dia 4 a 8 de agosto em Porto Alegre. Primeiramente, boa noite, doutor Luiz Paulo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Pauta, aqui pelos canais do NP Expresso. Boa noite, Davi. É uma honra muito grande, né, estarmos aqui novamente na Estação Nova Pauta e agradeço desde já esta oportunidade, né, que esse espaço que tu abre para nós no teu programa, para que eu possa, na condição de presidente da OAB, subseção de Santiago e Jaguari, trazer informações sobre a atuação da OAB, sobre os eventos da OAB, e eventos que interessam também a comunidade, e essa questão do falso advogado, né, que interessa diretamente a população. Então, é uma honra poder trazer essas informações, que é um serviço de utilidade pública, né, que a Estação Nova Pauta presta, né, para a comunidade. E esta parceria que temos com a imprensa, ela muito nos ajuda a divulgar, porque sem a imprensa nós não conseguimos chegar ao público. Então, desde já, esse agradecimento. Ok, seja bem-vindo. Doutor Luiz Paulo, a principal função da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem diversas funções, mas entre as principais garantia, né, ou a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, a OAB ela tem essa função constitucional de postular, de defender a democracia do país. Por isso que a OAB sempre está presente nos eventos, no Congresso Nacional, nos grandes eventos do governo federal, dos tribunais. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem essa função também de postular, a entrar com ação direta de inconstitucionalidade quando uma lei não respeita a Constituição Federal, não respeita o sistema jurídico, né, que é uma norma inconstitucional. A OAB tem essa função, tem essa prerrogativa de ingressar com o ADIM. E demais funções como fiscalizar, né, prioritariamente ou exclusivamente as funções da advocacia, fiscalizar a legitimidade do advogado, a atuação do advogado, a ética do advogado e da advogada no exercício da função. E a OAB também tem essa prerrogativa de defender, né, exclusivamente, quem tem essa prerrogativa é a advocacia, de defender as prerrogativas do advogado. As prerrogativas do advogado não é um privilégio do advogado ou da advogada. As prerrogativas elas estão garantidas em lei e as prerrogativas elas são um direito do cidadão. O advogado, quando ele está atuando, ele está defendendo o direito do cidadão. Então, as prerrogativas é para que ele possa defender esse direito do cidadão, do seu constituinte, de forma ampla, desimpedido, sem embaraço, né, dentro dos limites legais. Doutor Luiz Paulo, a estrutura da OAB, por exemplo, aqui em Santiago nós temos uma subseção. Exato. Ela tem subdivisões, no caso, no estado do Rio Grande do Sul, também no Brasil. Sim. A OAB nacional, né, nós temos o Conselho Federal da OAB, que administra, né, que tem o poder de administrar a OAB em todo o país. A OAB ela é uma só. E as divisões, né, nós temos as seccionais, que são por estados, cada estado tem uma seccional, que tem um presidente,
E o Conselho Federal também tem o seu presidente. E nas seccionais nos estados, no nosso estado, nós temos o Dr. Leonardo Lamacchia, que é o nosso presidente. E nós temos as subseções nas comarcas, né? Nas comarcas, a comarca onde tem os foros, né? Os juízos, nós temos as nossas subseções. E as subseções também têm as suas comissões, né? Que são nomeadas pelo presidente, né, pela diretoria. Aqui em Santiago, por exemplo, nós temos 5 comissões. Nós temos comissão do jovem advogado, nós temos a comissão dos direitos da criança e do adolescente, nós temos comissão do direito da mulher advogada, comissão do direito do trabalho e a comissão de direito social, que é o antigo direito previdenciário, né? Então aqui nós temos 5 comissões formadas, temos delegado da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, temos delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, temos delegado de prerrogativas da advocacia. Então, aqui a nossa estrutura aqui em Santiago é essa. A nossa subseção Santiago e Jaguari. Sim. No caso Santiago, né, que é Santiago e Jaguari, mas outras cidades poderão ser inseridas nessa subseção? Nós temos outras cidades, né, que fazem parte da nossa subseção, porque a nossa subseção, ela abrange a comarca de Santiago, que tem um foro, tem juízo, e a comarca de Jaguari, que também tem foro, né, tem juízo. Sim. E tem cidades menores que fazem parte da nossa comarca. Santiago, nós temos a cidade de Itacurubi, Capão do Cipó, Unistalda, que fazem parte da nossa comarca. E Jaguari, nós temos Nova Esperança, que faz parte da comarca de Jaguari. Então, todas essas cidades Sim. que eu mencionei, elas fazem parte da nossa subseção. A OAB tem jurisdição os advogados que atuam nessas cidades, eles estão sob a jurisdição da subseção de Santiago e Jaguari. Doutor Luiz Paulo, uma das funções da OAB, né, é fiscalizar, combater o exercício ilegal da profissão, né, e punir advogados, no caso, né, que quebram o Código de Ética. Isso é uma realidade na nossa região ou no CAI? Como acontece em qualquer empresa, qualquer instituição, não? A OAB tem essa função, né, como eu falei, de defender as prerrogativas da advocacia, né, quando o advogado está agindo dentro dos limites da lei, a OAB sempre estará do seu lado, o advogado ou a advogada sempre poderão contar com a comissão de prerrogativas da OAB. Mas nós temos também o Tribunal de Ética da OAB. E no Tribunal de Ética nós temos aqui em Santiago, eu não mencionei, esqueci de mencionar, mas nós temos também os nossos conselheiros. Nós temos 14 conselheiros que fazem parte do Conselho de Ética e Disciplina da nossa subseção. E quando um advogado incorre em conduta ilegal, né, ou infringindo o Código de Ética da OAB, quando essa denúncia chega a nossa subseção ou chega a seccional do Rio Grande do Sul, uma representação, nós temos por obrigação legal instaurar um processo ético. Esse processo ético eles correm em segredo de justiça. Se o advogado for condenado, isso é uma questão legal, né? Não é uma escolha nossa. Se o advogado for condenado, ou a advogada, ele vai receber a punição de acordo com a infração, né? Nos termos da lei, ou será absolvido. Então, nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que julga. E o exercício ilegal da profissão são aquelas pessoas que eventualmente se identificam como advogado. Então, né, aí é o exercício ilegal da profissão. Nesses casos, a OAB também atua fiscalizando e representando a Polícia Civil, né, para a instauração de processo criminal contra essas pessoas, né, que exercem, né, a advocacia de forma ilegal, né, exercício ilegal da profissão. Inclusive, há pouquinho tempo, parece que na cidade de Uruguaiana foi fechada uma empresa que anunciava serviços de advocacia sem ter inscrição na OAB, sem ter advogados de inscrição na OAB. Então, a seccional do Rio Grande do Sul atuou para fechar esse escritório, né, essa empresa, que não era uma empresa de advocacia. Sim. Doutor Luiz Paulo, como acontece uma eleição para presidir a OAB? Todo advogado inscrito pode concorrer, pode ser candidato à presidência da OAB?
Em princípio pode, claro, existe um prazo, né? O advogado tem que ter mais de 5 anos no exercício da advocacia, Sim. né? Ele pode concorrer aos cargos de presidente, aos cargos de tesoureiro, secretário, de- tem algumas regras, né? Aí alguns requisitos também não pode estar respondendo o processo ético disciplinar. Então tem alguns requisitos, mas de regra tem que estar em dia também, com a tesouraria, né? Tem que estar quite com as suas obrigações, mas de regra todo advogado inscrito na OAB pode, desde que preencha os requisitos legais. Nós já falamos sobre o exercício ilegal da profissão, mas nós temos outro caso gravíssimo, né, que está acontecendo, né, que é um problema atual, que é o golpe do falso advogado. Tivemos em Santiago, tivemos na nossa região registro, né, inclusive de ocorrências. Como está? Parece que deu uma diminuída, mas como que acontece o golpe do falso advogado? O golpe do falso advogado é uma situação que está preocupando por demais a ordem dos advogados, né? E os advogados em geral. Porque nós, advogados, também somos vítimas, né? Sim. Quando o nosso cliente é vítima, indiretamente nós também, advogados, somos vítimas, porque o nosso cliente nos procura e os golpistas, eles usam, né, o nome do advogado, usam a fotografia do advogado no seu perfil, só que no seu perfil no WhatsApp, geralmente eles cometem esse crime usando o WhatsApp. Eles entram em contato com o cliente do advogado, usando a foto verdadeira do advogado, usando os números do processo, os dados do processo, tudo é verdadeiro. Sim. Só que aquele número que está ali não é o do advogado, e aquela pessoa que está falando também não é o advogado. Sim. Então, só que o cliente, ele imagina que esteja falando com o seu próprio advogado, porque recebe pelo WhatsApp todos os dados do processo, o nome do advogado, o seu nome, o nome vamos supor, de um banco que ele esteja acionando, e o golpista, ele imprime uma urgência. Então ele leva a pessoa a agir sem pensar, né? Ele não dá tempo de pensar. E ele pede que seja depositado um valor para poder receber o dinheiro da ação que supostamente teria ganho. Sim. Ele afirma que ganhamos ação, né? O dinheiro está depositado e já vai ser liberado. Só daqui o alvará, inclusive, eles fazem um alvará falso, como se a pessoa já tivesse para receber aquele valor. E aí as pessoas, naquela urgência, né, de receber um valor, pensam, estou falando com o meu advogado e tem que ser hoje, senão eu vou ter que pagar imposto, ou vai ser cancelado, o juiz não vai cancelar esse alvará, só vale até hoje. Então, nós estamos alertando, já a imprensa vem nos ajudando, vocês mesmos têm nos ajudado muito, para que a população fique atenta, né? Quando alguém entrar em contato pedindo dinheiro, ainda que apareça ali a foto do seu advogado, desliga o telefone, interrompe aquela conversa, aquele diálogo no WhatsApp e entre em contato imediatamente com o seu verdadeiro advogado, né, para se informar, porque temos que pensar assim, quem tem um valor para receber, não tem que pagar para receber. Essa é a regra. Com Se eu certeza. tenho para receber, por que eu tenho que pagar alguma coisa? Sim, não tem. Né? Então, conversa imediatamente com o seu advogado ou a sua advogada, entra em contato, se possível, presencialmente, vai no escritório. E não tem essa urgência também de que tem que ser hoje o depósito. Isso aí não existe. Porque sempre quando o juiz determina que você pague umas custas, uma taxa, alguma coisa, alguma despesa do processo, o advogado é intimado e tem um prazo para fazer isso. E o processo não vai acabar porque não recolheu aquilo no prazo também, né? Então, as pessoas tenham cuidado, tenham cautela. Essa é a mensagem que nós temos passado com muita frequência, né? Para que tomem cuidado. Tem pessoas que já perderam valores elevados. Até 200 mil teve vítima que já perdeu nesse golpe do falso advogado. E esse golpe está acontecendo no Santiago, no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul. Então, não é uma característica só da nossa região. Sim. Tá? E como é que acontece, doutor Luiz Paulo, o monitoramento por parte dos golpistas terem acesso a esses dados públicos, né, do processo? Isso. Acontece que os processos,
eles, de regra, eles são públicos. Se a pessoa acessar o portal do TJ do Rio Grande do Sul, Sim. procura a comarca de Santiago, ela vai encontrar, se o processo não for com tramitação em segredo de justiça, ele vai ter acesso, as pessoas vão ter acesso. E também, até já existe, né, a desconfiança de que tenha advogados, né, que trabalham para o crime, que isso em todas as profissões tem pessoas que se desviam, né, e que então façam a coleta desses dados e vendam essas informações para as organizações criminosas, ou até algum advogado que trabalhe para as organizações, né? Sim. Porque as pessoas cometem esses golpes às vezes de dentro dos presídios, cometem os golpes lá de São Paulo. Então, a população tem que ter cuidado. É preciso ter cuidado na hora de fazer qualquer transferência bancária, PIX. Não faça no primeiro momento, não faça... Quando eles pedem que se faça com urgência, desconfia que é golpe. A OAB tem alguma plataforma que pode monitorar também as pessoas, no caso, um cliente de um advogado pode saber se realmente aquela ação que está sendo cobrada supostamente por um golpista está com aquele advogado? Tem uma plataforma, a OAB, que a gente possa fazer uma pesquisa para saber se realmente o que está acontecendo partiu do advogado da pessoa, da ação, que está com a ação? Se acessar o processo, a gente acessa e vê. Então, quando o cliente o cliente, a primeira coisa que ele faz é comunicar o advogado, né? Aí, quando é golpe, a gente tem como acessar o processo e até verificar se algum advogado que não esteja habilitado nos autos acessou aquele processo. Sim. E já aconteceu de constatarmos que advogado lá de São Paulo, lá de Pernambuco, acessou o processo um dia antes, ou naquele dia mesmo da tentativa de golpe. Isso já foi constatado. Já foi constatado. Já foi constatado. Quantos casos, mais ou menos, uma estimativa assim, de casos que ocorreram aqui em Santiago, ou na região de abrangência da OAB? Eu recebi, anteontem, do Dr. Edson Reis, que é delegado de polícia, as informações de que no ano de 2025, desculpa, nós tivemos 35 registros do golpe do falso advogado. Neste ano agora, de 2026, nós estamos apenas no mês de junho, já tivemos 31. Então, praticamente o dobro, né, nesse primeiro semestre já de registros. E no estado do Rio Grande do Sul, na última entrevista, a última coletiva que foi dado pelo chefe de polícia, foi divulgado que tinha mais de 1.000 casos já registrados este ano, só este ano, no Rio Grande do Sul. O importante é fazer o boletim de ocorrência, né? Isso aí ajuda bastante. É muito importante. Nós estamos pedindo para que as pessoas façam registro da ocorrência, ainda que seja uma tentativa de golpe, para que a polícia possa coletar esses dados, possa trabalhar em cima desses dados, e para que também a polícia possa entender a forma que os golpistas estão usando, né? Para abordar as pessoas. Isso é muito importante. Então, o registro é fundamental para que a polícia possa trabalhar. Não podemos pensar assim, mas se eu registrar não vai dar em nada. É que é um conjunto de informações que chegam para a polícia, para que a polícia possa investigar e até para saber quais as regiões que está tendo maior incidência do golpe do falso advogado, né? Então, é fundamental esse registro. E qual o índice no momento desses golpes do falso advogado? No caso da nossa região. O índice de registros agora não. Atualmente, por exemplo, hoje, eles diminuíram um pouco, né? Mas assim, diminuiu na nossa região, mas como eu falei, neste ano, só no primeiro semestre, nós tivemos 31 registros, então, em relação ao ano passado, ele aumentou bastante. Agora, nos últimos meses, eu sinto que diminuiu, porque sempre os advogados me comunicam, né? Sim. Nos comunicam a ordem
dos registros e diminuiu, até porque a imprensa tem divulgado bastante, né? Nós tivemos aquele evento também na OAB com a presença do Dr. Edson, né? Isso. E a imprensa esteve presente e divulgou bastante, inclusive o Jornal Expresso, a Nova Pauta, divulgou, e outros meios de comunicação da nossa cidade, e a gente percebe que as pessoas estão mais instruídas. Porque esse tipo de golpe tem que ser combatido com a polícia, claro, com os registros, mas o principal é a informação. As pessoas precisam ter informação, né? Sim. E só elas podem receber essa informação através da imprensa. Então, por isso que eu sempre sou muito grato ao trabalho da imprensa. E é preciso que as pessoas tenham cuidado, porque o mundo digital ele é uma novidade para nós. Depois da pandemia, né, o mundo quase tudo se transformou, né, de forma digital. Ela aumentou muito, exponencialmente a vida digital. Só que a vida digital ela é muito perigosa. O meio digital é uma rua. Nós estamos trafegando numa rua escura com pessoas desconhecidas. Então, na vida real, se eu estou indo numa rua escura, Sim. No meio de pessoas desconhecidas, eu não fico conversando com as pessoas, né? Eu sigo o meu caminho e não dou conversa, porque eu sei que é perigoso. No mundo digital é a mesma coisa. No mundo digital é a mesma coisa. No momento que eu dou conversa para alguém nas redes sociais, que uma pessoa estranha, eu estou correndo risco. Então é preciso esse cuidado. Orientação, nesse caso, golpe advogado, essas pessoas que são vítimas ou as tentativas de golpe por parte da OAB, uma orientação, uma mensagem a essas pessoas, né, que estão nos assistindo aqui no nosso podcast Nova Pauta, qual a orientação da OAB nesses casos? A orientação da OAB é que se receber uma mensagem de alguém pedindo dinheiro, ainda que tenha foto ali do seu advogado, desligue o telefone imediatamente, ou interrompa o diálogo e entre em contato pessoalmente com o seu advogado, de preferência, porque não existe essa urgência. E se a pessoa caiu no golpe, imediatamente comunica ao seu banco que caiu no golpe, até porque existe o MED, que é o sistema, né, de devolução, mecanismo de devolução, que é possível recuperar esse valor se a vítima agir com urgência. Comunicar ao banco e registrar a ocorrência, mas a primeira coisa que faz é comunicar ao seu banco, para que eles possam agir, porque eles podem rastrear por camadas, até 5 camadas eles conseguem, o banco consegue rastrear e recuperar o valor. Isso aí é em decorrência de uma resolução do Banco Central. Se o banco for avisado com urgência, o banco pode ir até a 5ª conta, porque o que eles fazem, os golpistas? Eles pegam o dinheiro vai para uma conta, eles já distribuem para uma 2ª conta, para uma 3ª conta, para uma 4ª conta e para uma 5ª conta, para dificultar o rastreamento, né, desses valores. Se for comunicado o banco imediatamente, através do MED, eles conseguem até lá na 5ª conta bloquear esse valor. Então é importante, e comunicar o seu advogado também. Então essa é a mensagem que nós deixamos para as vítimas ou eventuais vítimas, né? No caso do banco, vai precisar também o registro da ocorrência, né? Sim, vai precisar, mas o banco vai imediatamente já tomar providência, né? Já vai estar sabendo, porque com a declaração da pessoa no banco, eles já vão poder tomar providência, depois vai na delegacia, então, porque eles podem suspender aquela transferência, né? Sim. E depois vai na delegacia, registra e leva, né, a cópia do registro no banco. Mas o primeiro passo é não perder tempo, comunicar ao banco. Sim. Além do golpe do falso advogado, quais os outros golpes mais frequentes que a OAB tem conhecimento? Hoje os golpistas a cada dia estão inovando, né? Há poucos dias aqui na nossa cidade estava usando fotos de policiais militares para pedir dinheiro, né? Inclusive a imprensa divulgou isso aí, né? Então tem todo tipo de golpe, eles se passam pelo advogado, eles se passam pelo próprio juiz, eles usam foto do juiz com os dados do processo, dizendo que o juiz está pedindo um dinheiro para liberar o processo. Isso não acontece, isso é crime. Então as pessoas não podem achar que o juiz vai ligar
né? Ou um ministro do STJ, já aconteceu casos, de um ministro do STJ, de aparecer uma foto de um ministro e a vítima cair no golpe porque o ministro estaria ligando, né, que o valor estava liberado, mas que tinha que deveria depositar umas custas. Os ministros não ligam para o público, né? O juiz não liga o juiz não liga nem para o advogado. Se o juiz precisar conversar com o advogado, de regra o juiz faz o despacho e intima o advogado pelo sistema eletrônico, né, para se manifestar no processo. Se for preciso uma reunião, o juiz vai mandar o seu assessor ligar para o advogado, marcar uma reunião, né. Eu mesmo da OAB como presidente, o juiz não me liga direto para mim, olha, Paulo, quero marcar uma reunião com o presidente da OAB. Vai vir um ofício, ou o assessor do juiz vai me ligar para agendar essa reunião. Então, o juiz não faz isso aí, né? Então, muito menos para os clientes do advogado. Isso o juiz não faz, o promotor não faz isso aí. Então, as pessoas precisam entender que existe um sistema, né, organizado. Então, quem vai tratar do seu processo é o seu advogado. Então, de preferência, converse com o seu advogado, né? Mantenha os contatos do advogado também em dia. São essas informações que as pessoas precisam ficar atentas. Estamos conversando com o Dr. Luiz Paulo Camargo, presidente da OAB Subseção Santiago Jaguari, um oferecimento do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, edição desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Vamos passar para outro assunto também muito importante, doutor Luiz Paulo. Já estamos quase no final do nosso podcast, que é um grande evento que vai estar acontecendo agora entre dia 4 e 8 de agosto em Porto Alegre, que é a cidade da advocacia. Perfeito, Davi. A cidade da advocacia, nós estamos na 5ª edição. A cidade da advocacia é um evento promovido pela seccional do Rio Grande do Sul, sob a presidência do Dr. Leonardo Lamacchia. É o maior evento jurídico do Brasil. É um evento gratuito, falando de evento gratuito. Gratuito para todos os advogados, inclusive advogados de outros estados participam, também têm participado. Para teres uma ideia, no ano passado, na edição 2025, passaram pela cidade da advocacia 24 mil advogados. Para este ano, a previsão é de 40 mil advogados e advogadas. Nós temos palestrantes, sempre vem palestrantes de nível internacional. De nível nacional. De nível nacional. Este ano, eu não tenho a relação ainda, porque a OAB não divulgou, né, de todos os palestrantes, mas um dos palestrantes é o Luiz Felipe Pondé, que participará, né, será um dos palestrantes. E terão outros palestrantes que será divulgada a lista agora no decorrer deste mês de julho, né, dos demais palestrantes. E nós participaremos também, o ano passado já participamos, já nas últimas 2 edições. A nossa subseção está contratando um ônibus para levar os advogados e advogadas, né, para participar desse evento. Para te termos uma ideia, o evento ele é no Cais Embarcadeiro, e existem um evento multipalco, existem vários palcos com palestras ao mesmo momento. Né, porque lá é nos antigos armazéns, né, do Porto, que foram restaurados. Sim. Então tem os telões, né, as pessoas ficam bem acomodadas ali, e para assistir essas palestras, porque o público é muito grande, recebe um fone de ouvido quando chega no evento, e em cada palco o advogado ou a advogada pode sintonizar qual é o evento, qual é a palestra que a pessoa quer assistir. Se eu não estou gostando de uma palestra, eu vou ir lá para uma palestra do direito do agronegócio.
vou para outra e sintonizo naquela palestra. Ah, eu quero assistir uma palestra de direito de família. Aí toda a programação já indica qual é o palco que está saindo naquele dia. Então é muito, muito organizado, é um evento que vale a pena participar, porque é um congresso, né? É um congresso jurídico. Congresso. Quais os principais assuntos são abordados? São desde filosofia, né? Como o Luiz Felipe Pondé, né? Que é um filósofo. A área do direito, inteligência artificial, ciência, tecnologia, na área do direito, direito de família, direito das sucessões, direito penal. Então tem palestras assim de todos os ramos do direito, principalmente são palestras na área do direito, né? Principalmente, preponderantemente. Uhum. Aqui de Santiago já tem mais ou menos uma estimativa de participação do... Para esse ano não temos ainda, mas o ano passado nós tivemos em torno de 30 pessoas. 30 pessoas. Creio que esse ano nós vamos lotar um ônibus, né? Esperamos que a gente consiga lotar um ônibus de 40 lugares, 45 lugares. Sim. Doutor Luiz Paulo, quantos advogados estão, não sei se é esse o termo, associados à OAB? Nós temos inscritos, né? Inscritos. Com inscrição na OAB. Nós temos aproximadamente 500 advogados, né? Porque nós não temos a lista sempre atualizada, porque está sempre entrando advogado novo e alguns se licenciam, né? Agora, a semana que vem eu tenho para entregar a credencial para uma nova advogada, tem a secretária da OAB me informou ontem, né, que chegou uma carteira, eu não tenho o nome dela, não poderia divulgar, mas nós temos próximo a 500 advogados na nossa subseção inscritos, né? É claro que dentro desses inscritos tem alguns que estão licenciados, tem pessoas que já faleceram também, né? Que ainda não foi dado baixa, mas é próximo a isso aí que nós temos. Nem todos advogam, né? Muitos advogados também estão fazendo concurso, né? Então não estão advogando, estão estudando para concursos, mas é esse número aí. Nós comentamos uma das funções da OAB é fiscalizar a prova, né, da Ordem dos Advogados, a carteira da OAB, como se chama, né? Sim. Já é um sistema de selecionar, né? Exato, a prova da OAB é uma prova bem rigorosa, né? E faz uma seleção bem criteriosa, né? Porque é baseado no conhecimento teórico e prático, né? E a reprovação é bem alta, né, nessas provas da OAB devido ao grau de dificuldade. Sim. Então, aqueles que passam, né, na prova da ordem demonstram, né, estar habilitado, né, de acordo com os critérios estabelecidos, né, habilitado tecnicamente para exercer a advocacia. Advogado de outra região, no caso, pode, advogar aqui na subseção de Santiago? Que seja fora da subseção. Pode, em todo o Rio Grande do Sul. O advogado pode, na sua seccional, ele pode advogar em todas as comarcas. Todas as comarcas dentro da... E se for nos outros estados, aí, se eu quiser advogar, vamos supor, em Santa Catarina, eu tenho um número limitado de processos que eu posso atuar lá, senão eu tenho que fazer uma inscrição suplementar. Para poder, se eu quiser atuar em mais processos naquela subseção, ou até abrir um escritório lá, eu tenho que fazer uma inscrição suplementar. Luiz Paulo, para finalizar, uma mensagem da OAB ao povo santiaguense, também de toda a nossa região. A mensagem que nós deixamos, né, para o povo santiaguense, né, e da região, é que ouçam, né, acompanhem o Davi Nunes, né, a Nova Pauta, né, que é um programa que traz conhecimento, que traz informação para a comunidade, né, e que estejam atentos, né, a todas essas questões que nós debatemos hoje aqui. Sim. E estejam sempre ligados na imprensa, porque é a imprensa que nos traz as informações, né? Nós precisamos, muitas vezes as pessoas só se informam, eu só me informo no WhatsApp. A gente precisa dos órgãos oficiais da informação, que aí traz a informação séria. Tem pessoas que estão assinando, que assinam embaixo a informação, né? Sim. Quando o Davi traz a informação, quando o João Lemes traz a informação, ele traz o nome dele, ele traz o CPF dele. Então ele foi checar a fonte, né? Foi checar. Agora, muitas vezes as pessoas captam informações
através do que eles veem nas redes sociais, Sim. e são informações, às vezes, produzidas por robôs, Sim. né? Que tu não sabe da onde veio, qual é a origem. Então, essa é a mensagem que eu posso deixar. E qualquer pessoa, doutor Lispal, pode procurar a OAB no horário de atendimento ou é por agendamento? Pode procurar. Nós temos a nossa secretária, né? A técnica administrativa, né? Que trabalha na nossa subseção, que é a Michele, nossa nova funcionária, e ela trabalha das 13 às 19 horas e está sempre pronta para atender, né? Os advogados e a população que precise, né? Porque a OAB é como sempre fala o doutor Lamáquia, e eu assino embaixo o que ele diz, repito, sigo essa orientação, porque eu também penso desta forma. A OAB é dos advogados, é das advogadas e também da sociedade. A OAB não tem partido político, a OAB não é de esquerda e não é de direita. Sim. A OAB é da advocacia e da sociedade. Doutor Lispal, queremos agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu sei da sua disponibilidade, o tempo também é curto, mas queremos agradecer e colocar sempre os meios de comunicação aqui do Grupo NP Expresso à disposição da OAB. Eu que agradeço, Davi. Muito agradecido e sempre estarei à disposição. Trazer informações, né, da nossa subseção, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Chegamos ao final, então, de mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP, sempre no oferecimento do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia, Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Desejamos a todos uma boa noite e um excelente final de semana.